te contar uma curiosidade do livro de Jó que provavelmente você não percebeu. Talvez você não notou. Fique até o final, que por último você vai entender. A última coisa que eu vou contar, você vai entender muito bem. Bom, vamos lá. O Jó, ele é um personagem emblemático da Bíblia Sagrada. Jó, ele foi tanto estudado que muitos historiadores acreditam que Jó foi só um conto, só uma história. Pela tua vida, pelo teu sofrimento e pelo renovo que Deus fez na vida dele. O Jó, o próprio Deus vai dar testemunho dele, dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal, né? E o Jó tem uma coisa interessante. A Bíblia vai mostrar, eu até deixei anotado aqui, que ele tinha coisas interessantes aqui. A riqueza de Jó. Ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 7.000 camelos, 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de boi e ele tinha 500 jumentas. Então essa era uma parte da riqueza de Jó. E a Bíblia vai dizer que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Gravem muito bem isso. Então ele tinha 7 filhas e 3 filhas, dando um total de 10 filhos. Ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de boi e ele tinha 500 jumentas. Então essa era uma das partes da riqueza que Jó tinha, que Jó possuía. Olha que interessante. Veio Satanás e tirou tudo que Jó tinha. Matou o camelo, matou as juntas de boi, matou ali as ovelhas, matou as jumentas, matou os filhos. Jó perdeu tudo. E vai começar agora o desenrolar na vida de Jó. A história vai começar a desenrolar. E lá no capítulo de número 42, no versículo de número 10, a Bíblia vai dizer que Deus acrescentou a Jó em dobro tudo quanto ele tinha. Deus deu para ele em dobro tudo quanto ele tinha. No versículo de número 12 vai dizer que ele agora tem 14.000 ovelhas. Ele tinha 7.000 ovelhas, agora tem 14.000 ovelhas, é o dobro. Ele tinha 3.000 camelos, agora ele tem 6.000 camelos. Ele tinha 500 juntas de boi, agora ele tem 1.000 juntas de boi. Ele tinha 500 jumentas e agora ele tem 1.000 jumentas. Só que no versículo de número 13 vai dizer que Jó, Deus deu a ele 7 filhos e 3 filhas. Não era para ser o dobro? Não era para ele ter 14 filhos e 6 filhas? Por que isso não foi acrescentado? Por que isso não foi contado? Assim como os animais foram acrescentados, por que os filhos também não foi o dobro? Será que realmente não foi o dobro? Qual é a explicação coerente e verdadeira para explicar para vocês? Todas as coisas que a gente conquista na vida são conquistas e são coisas materiais. Coisas que vêm e coisas que vão. Então você pode ter um carro hoje e amanhã você ter 2 carros. Você pode ter uma casa hoje e amanhã você pode ter 2 casas. Como você pode perder tudo também. Só que a questão de filho, não existe acréscimo de filho. Não existe numeração de filho. Não se dobra filho. Não se acrescenta filho. Porque filho é família. Filho é presente de Deus. Filho é coisa que Deus nos dá. Ou seja, os filhos de Jó não é que não foram acrescentados. É porque Deus leva em conta os filhos dele que também morreram, que saíram de Jó. Então, todos os filhos que você tem, você precisa valorizá-los. Ah, mas eu perdi um filho meu nessa situação. Não tem problema, você perdeu, mas ele não deixou de ser seu filho. Se você crê que seu filho está com Deus, pode ficar tranquilo. Quando você chegar lá, os seus filhos vão estar lá também. Essa é a ideia de que nós apoiamos as pessoas que são totalmente contra o aborto. Porque o aborto é uma destruição na vida do ser humano. Por mais que uma pessoa tire a vida de um filho, ele não está tirando o filho. Os filhos de Jó morreram.
mas mesmo assim eles é contado na multiplicação das bênçãos de Deus para a vida de Jó. Filho sempre serão bênção. Filhos nunca serão substituídos. Todos vocês que têm um filho, nunca esqueçam disso. Filhos não são substituídos. Filhos não são acrescentados. Você pode ter 10 anos que perdeu um filho. Você pode ter 50 anos que perdeu um filho. Você pode ter 5 anos que perdeu um filho. Você pode ter 1 ano que perdeu um filho. Aquele filho está sempre na contagem da sua vida, da sua história. Filhos, eles não se acrescentam. Filhos, eles já existem. Então, se você tem um filho abençoado, uma filha abençoada e por alguma situação você acabou perdendo o seu filho, tenha certeza de uma coisa: o seu filho está também na contagem. Não é porque você perdeu um e agora você tem um outro que aquele que chegou agora substitui o que você perdeu. Você não perdeu nada, tá ok? Ele está com Deus. Então essa é a curiosidade que eu queria falar para vocês. Pode observar que Deus não colocou 14 filhos para ele e 6 mulheres. Não, não. Foi a mesma quantidade. Por quê? Porque filho não se acrescenta. Filho, ele já existe. Deus só deu a ele mais a oportunidade dele permanecer ali com os filhos. E em relação de Jó perder tudo também, tem a questão da mulher de Jó. Por que é que Jó não perdeu a mulher dele? Porque Deus disse o quê? Quando você tocar, Satanás, quando você tocar em Jó, poupa-lhe a vida. Mas você lembra na passagem que a Bíblia diz assim, ó, e deixará o homem pai e mãe e uniciar a tua mulher e serão ambas uma só carne? E lembra que Deus falou, não toque na vida dele? Logo, a esposa de Jó era a vida de Jó. Era a partir da esposa de Jó que Deus iria restituir tudo na vida dele. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus acrescente o seu dia cada vez mais, que você venha ser uma pessoa próspera, que as bênçãos de Deus estejam sobre a tua vida. E lembre de uma coisa: filhos é insubstituível. Não troque os seus filhos por nada. Fique com essa palavra aí, que Deus abençoe. Se você gostou, curta, compartilha, comenta, amém? E se inscreve no nosso canal. Que Deus abençoe.